Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sala virtual do Centro Espírita Semeadores do Bem. Na noite de hoje, nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. E o item é o item 5. Parábola do semeador. Essa parábola, eu sempre achei ela muito bela e de um significado muito grande. E quando eu começava a ler essa parábola, eu me sentia animada, porque eu ficava imaginando as criaturas, quando Jesus passava, elas o acompanhavam. E naquela manhã, Jesus passava ali, naquele dia, e ia até a praia. Quando ele viu aquela multidão em volta dele, ele sobe no barco e olha ao longe e vê um semeador. Como Jesus procurava falar de forma bem próxima para que aquelas pessoas entendessem os ensinamentos dele, entendessem, compreendessem a lei de Deus, ele falava do dia a dia das pessoas. E aí ele começa falando: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Essa parábola, ela está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. E aí os Espíritos vêm explicando para nós o significado dessa semente que era lançada no solo e a condição desse solo. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. E nós, os espíritos, estamos numa jornada a caminho da perfeição. Com certeza nós já fomos essa terra que não produziu, que não deu condição da semente lançada pelo Senhor produzir. E produzir primeiro para nós, em questão de consolo, em questão de conhecimento, em questão de evolução. Nós, em algum momento na nossa jornada, já experimentamos isso, de ter ouvido a palavra do Cristo e não dado valor. E aí a semente secou. O mal que havia em nós, ou em torno de nós, que prevalecia nesse momento,
matou essa semente que poderia ter produzido benefícios para nós. E ele continua explicando. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que o escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está sendo por um tempo e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, o toma logo como um objeto de escândalo e de queda. É desacreditar. Nós recebemos a palavra do Cristo, nós recebemos os ensinamentos em algum momento, até com alegria, mas não tinha raiz. Não nos esforçamos para poder fortalecer isso em nós. E aí vem as preocupações, vem os escândalos, as perseguições, e aí a gente desiste. Quantos de nós não fez uma jornada nessa encarnação mesmo, de ficar mudando de religião, de ficar procurando? Quantos de nós? E não encontrava. Não por causa das religiões, mas por causa da terra que nós éramos. Se nós agora estamos na condição de estarmos mais calmos, mais confiantes, nós já somos um outro tipo de terra. Mas se nós não estamos vencendo os questionamentos que nós fazemos a nós mesmos, por que eu sofro tanto? Por que eu sou perseguido? Por que minhas coisas não dão certo? Será que Deus não olha por mim? Nós somos esse tipo de terra, então, nesse momento. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a torna infrutífera. Os cuidados do mundo nos chamam muito ainda. Às vezes eu até falo da evangelização infantil, mas isso serve para a evangelização de adultos também. Que nós levamos a criança para a aula, a gente não deixa perder a matéria, a gente tem o cuidado de levar ela no horário certo, de buscá-la no horário que terminou, concorda com aquele período que às vezes a criança passa horas, 5 horas na escola, ou até mais. E nós concordamos plenamente. E é justo, porque é um aprendizado que ela vai ter. Se a criança está cansada, nós levamos. Se a criança está um pouco adoentada, a gente fica com os cuidados que ela merece, mas nós levamos. E vamos vencendo as dificuldades. Porque nós sabemos que aquilo é importante para a criança. Mas nós não fazemos o mesmo com a evangelização infantil. Nós ainda não fazemos o mesmo, claro que tem as exceções. Nós ainda não fazemos o mesmo com o momento de oração nosso. A gente não vence essas dificuldades. E agora, nesse momento de pandemia, que nós não podemos ir na casa espírita, na casa religiosa, nós ainda temos um desafio de fazer o nosso momento de estudo, o nosso momento de oração em nossa casa. E muitos de nós encontram dificuldade. E se nós não vencer essa dificuldade, porque a novela, e eu não estou criticando porque eu também assisto, mas dá para assistir a novela e fazer o estudo.
Dá para assistir um programa, quem não gosta de novela, um outro programa, fazer um outro programa, às vezes dentro de casa ou próximo com alguém que está podendo ter contato, mas sem deixar de ter nosso momento de oração, porque senão nós vamos fazer como essa terra aqui, que a semente, ao ser lançada, ela até nasce, mas os espinhos da nossa indisciplina ainda vai sufocá-la. Que a gente não encontrando tempo para fazer enraizar em nós os conhecimentos que tem no Evangelho, que tem na doutrina espírita, que são maravilhosos, nós vamos nos tornar essa terra que o espinho da nossa materialidade vai sufocar. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Esse a semente encontrou a terra boa. Vamos voltar na lavoura daquela época. A lavoura daquela época, o plantio era feito de forma diferente do que é feito hoje. Primeiro lançava-se a semente, depois vinha com uma ferramenta parecida com um arado, furando a terra, fazendo aquela vala para que a terra desse fruto. Então, se nós formos comparar com a mensagem que o Cristo trouxe para nós, ele lançou a semente, mas nós não éramos a terra boa naquela época. E o arado do sofrimento vai abrindo em nós a condição para que a gente busque a palavra. Porque, infelizmente, nós ainda não temos uma cultura, um hábito de buscar o Cristo antes do sofrimento. Para nós, os seres humanos, na condição que nós estamos hoje, nós ainda necessitamos muito da dor para poder crescer. Haverá um tempo em que nós seremos a terra boa, que quando a semente do Cristo, dos ensinamentos dele, for lançada, nós a recolheremos como a terra boa e daremos fruto 30 por 1, 60 por 1 e quem sabe até 100 por 1. É esse o nosso esforço. As pessoas que hoje buscam a religião, que já foram essas terras difíceis para a semente nascer, se esforça hoje, que é o que nós estamos fazendo. Nós não podemos ir na casa espírita, no entanto, nós estamos fazendo o Evangelho. Quantas pessoas estão hoje acessando nesse momento? Nós estamos juntos, acessando a rede de WhatsApp, para poder obter o mesmo ensinamento que teria no centro. E isso também é uma outra coisa que nós precisamos agradecer muito. Esse momento que nós estamos passando é um momento difícil de reflexão, é um momento de nós revermos valores, posições e que nós
temos na vida com relação ao semelhante, com relação a nós mesmos. É um momento de reflexão muito importante, mas é um momento também de grandes dádivas, que além de nós já termos todo o material, que os benfeitores amigos, através da vida própria, ou da psicografia, através dos livros, deixando os exemplos, deixando o material para que a gente busque. Isso é uma dádiva muito grande, que a gente possa estar aproveitando, se tornando essa terra boa. Então vamos para o item 6. Item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apega senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Nós somos seres a caminho da perfeição. Todos nós almejamos muito encontrar a felicidade. O Evangelho já nos deu a informação que quanto mais virtude eu tenho, mais eu encontro a felicidade real. Quanto mais defeito eu tenho, mais eu sou infeliz. Porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo, ele faz a pessoa que tem sofrer. Ao passo que o amor, a compreensão, a benevolência e tantas outras virtudes faz com que a pessoa adquira uma certa paz. Então, que nós procuremos produzir um benefício em nós mesmos com ensinamentos do Cristo. Outra visão que eu tenho dessa parábola não é nós como terra, mas vamos pensar em nós como semeador. Nós, os trabalhadores da doutrina espírita, do espiritismo, que queremos divulgá-la, nós já temos a informação que é com exemplo. A gente tem a informação que Francisco falava, que para a gente divulgar, né, para os companheiros dele divulgar, Francisco de Assis, se precisasse, usasse a palavra. Então, nós devemos ensinar com um exemplo. Então, ouvimos a palavra, procuremos aplicá-la
em nossa vida. Então aí a gente se torna semeador da semente, que é a palavra do Cristo. Nós pais semeamos em casa. Semeamos o quê? O que é que nós estamos semeando? No trabalho nós também semeamos. Mas como Cristo, seguindo o exemplo dele, ninguém precisa de desanimar. Porque há mais de 2000 anos, ele lançou a semente. E aguarda, entendendo que cada um de nós tem a estação do inverno, tem a estação da sequidão do nosso ser. E ele aguarda um momento propício para que nós nos tornemos uma terra fértil, que dê bons frutos. Que nós também façamos isso em nossa casa, porque cabe a nós semear tudo o que nós aprendemos e semear com o exemplo. Também isso na vida. E agora, nessa pandemia, que nós possamos semear a oração em favor daqueles que sofrem mais do que nós, daqueles que estão doentes, daqueles que estão com medo. Orar por aqueles que estão na frente, pelos hospitais, pelos profissionais que além do cansaço enfrentam o medo. Que toda noite, cada um de nós possa pensar e rogar a Deus que permita que Jesus lance do seu coração amoroso sobre o nosso planeta jarros de luz, benefícios salutares que nós estamos necessitando nesse momento. Não vamos perder mais tempo, vamos aproveitar. Nos sentimos amparados por Jesus através dos seus ensinamentos e fazer da nossa parte. Quanto terra, nos tornarmos terra boa, produzir os frutos que nós formos capazes. E quanto semeador, nos tornarmos fortes, firmes e continuar a nossa trajetória fazendo tudo o que pode para que, além de nós e em torno de nós, todo o nosso planeta esteja melhor a cada dia. Que os benfeitores amigos que também estão trabalhando muito nesse momento difícil, receba do coração amoroso do nosso governador as bênçãos que cada um deles está necessitando. Fiquem em paz. Que Jesus abençoe o lar de cada um. Saudades dos nossos encontros semanais na Casa Espírita, mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos todos juntos em nosso trabalho. Fiquem com Deus.